Olá, queridos amigos. Eu estou falando sobre o assunto o divórcio na Bíblia. Já fiz um primeiro vídeo em que mostrei o divórcio na Bíblia no Antigo Testamento. O que é que nós vimos lá, naquele vídeo? Você pode olhar o vídeo, se não viu ainda. Nós vimos que o divórcio já existia naquele tempo, mas na lei de Moisés existe especificamente em Deuteronômio 24, de 1 a 4, um mandamento de que se houver divórcio, que o marido dê carta de divórcio à mulher, e assim ela pode formar uma nova família. Por que isso? Porque naquele tempo, como também no tempo de Jesus, um tempo patriarcal, machista, o homem é que detinha o poder de se divorciar de sua mulher. Não o contrário, a mulher não podia se divorciar do homem, o homem é quem podia. Como a mulher era sempre a parte mais fraca, ou seja, ele poderia mandá-la embora a qualquer momento que ele quisesse, Deus ordena em Deuteronômio 24 que quando isso acontecer, a mulher deve ter uma carta de divórcio para sua proteção, para que ela não vá para a mendicância ou para a prostituição. E forme uma nova família com alguém que goste dela. Vimos também no texto de Malaquias, capítulo 2, que Deus abomina, Deus odeia o divórcio, exatamente por esse motivo. Mas naquele texto também é dito que Deus odeia a violência que é feita dentro de casa, ou seja, do marido contra a sua esposa. Que isso Deus odeia também. Então, Deus não aceita que o marido use do divórcio como uma forma de mandar a mulher embora sem direito nenhum, e Deus também não aceita que dentro de casa o marido desrespeite, torture, bata na mulher. E agora vamos para o Novo Testamento, que é o objetivo deste vídeo de hoje. E no Novo Testamento nós vamos ver primeiro o que é que o Senhor Jesus diz acerca do divórcio. Aí temos dois textos diretos e um indireto, que vamos analisar. E depois vamos analisar o apóstolo Paulo, que tem um texto sobre divórcio também. Então vamos analisar esses textos. Se der tempo hoje, ainda falamos do texto do apóstolo Paulo. Se não der, vai ficar para o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu pretendo terminar este assunto fazendo considerações sobre o que nós vimos em termos de ensino no Antigo e no Novo Testamento. Então vamos aqui ao Novo Testamento, 3 textos de Jesus. O primeiro texto é Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, que passo a ler. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Esse texto está no contexto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa em Mateus 5 e vai até Mateus 7. Nessa parte do Sermão do Monte, Jesus está dizendo, ampliando alguns mandamentos do Antigo Testamento. Alguns deles dos 10 mandamentos, mas tem outros também. E Jesus pega aquele mandamento do Antigo Testamento, muitas vezes trabalhado como tradição oral pelos rabinos da época de Jesus, e Jesus então dá sua interpretação, mas na interpretação de Jesus ele amplia muito mais o sentido daquele mandamento. Jesus faz algo interessante, ele traz o mandamento para o interior da pessoa, porque todo mandamento se refere a atos exteriores. Jesus traz para o interior da pessoa e a partir daí determina uma nova forma de ver aquele mandamento. Então veja bem, Jesus não desautoriza o mandamento do Antigo Testamento, ele amplia o entendimento. E isso é que é importante em Jesus, porque ele vai para o íntimo
do ser humano. Vamos nesse texto então. Verso 31. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Jesus está trabalhando o texto de Deuteronômio 24, que nós já vimos. Jesus ele não vai desqualificar isso. Ele vai aceitar esse texto, mas ele vai trabalhar em cima dele. Na época de Jesus, haviam duas escolas de rabinos. Rabinos eram os líderes religiosos da época, assim como hoje são pastores e padres. Os rabinos, nessas duas escolas, sobre esse assunto do divórcio, eles se dividiam. Tinha a escola de Shammai, que era um rabino famoso naquele momento que Jesus estava vivendo, que dizia que um homem só poderia divorciar sua mulher se fosse por um motivo de infidelidade conjugal, de adultério dela. Aí ele poderia dispensar sua mulher. E havia a escola de Hillel, outro rabino famoso, que dizia que o homem poderia dar carta de divórcio, dispensar sua mulher, por qualquer motivo que o desagradasse. Então, por exemplo, a mulher queimou a comida, isso poderia ser um motivo para o homem mandar embora aquela mulher. A mulher não o serviu no sexo, porque estava indisposto, não queria, era um motivo. Qualquer motivo, o homem poderia dar carta de divórcio à sua mulher. E mais, presta atenção, de repente o homem se engraçou com outra mulher. Então o que ele fazia? Dava carta de divórcio à mulher com quem ele estava casado, e dessa forma ele poderia se casar com a outra. Então era algo, a escola de Hillel acabou banalizando demais o divórcio. Qualquer motivo servia. Então o divórcio era amplamente usado por homens interessados em seus apetites sexuais e que não estavam dispostos realmente a formar uma família, a viver esse amor conjugal. Então servia muito bem para eles, porque podiam se divorciar a hora que quisessem. E quanto mais rico um homem era, melhor para ele, porque aí ele podia fazer como quisesse. Jesus então ele dá a interpretação sobre o texto de Deuteronômio 24. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, aí é a palavra de Jesus, é a palavra dele que vale. Veja, ele está falando naquela situação específica de Israel, na qual o povo de Israel estava. É um pouco diferente no mundo greco-romano, um pouco, não é muito não, é um pouco. Mas Jesus está falando dentro de sua cultura. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. Veja, Jesus vai dar a sua própria interpretação. Eu, porém, vos digo. Jesus não se subordina nem à escola de Shammai, nem à de Hillel. Ele não se subordina a escolas. Ele é o mestre que vai dar o seu ensino. Por isso a sua palavra, eu, porém, vos digo. Agora, veja bem, o ensino dele está mais próximo de qual escola? Da escola de Shammai, que dizia que um homem só poderia dar carta de divórcio se fosse por algo muito grave como a infidelidade. Ele se aproxima muito mais da interpretação dessa escola, porque ele diz aqui, todo aquele que repudia sua mulher, veja, aí é sempre o homem quem repudia. Então, todo homem que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. O que Jesus está dizendo que há um motivo para se divorciar. Então, Jesus não está condenando o divórcio.
Jesus apenas está dizendo, olha, não pode ser um negócio banal. Não, o divórcio não pode ser usado para as paixões do homem aí masculino. Não pode ser usado para isso. Isso é muito desrespeito com a mulher. Isso é tratar mal uma mulher. Então, veja bem, Jesus diz, o divórcio pode existir? Jesus diz, pode, mas tem que ter algo grave. Que algo grave é esse, segundo Jesus? Aqui na minha tradução é infidelidade, a palavra grega é porneia. Porneia é qualquer atitude sexual imoral. Qualquer delas, não precisa ser exatamente a infidelidade. Qualquer atitude imoral. Então, que a infidelidade a grande parte resulta nisso. Então Jesus diz, se for um motivo forte, um motivo realmente importante, sim, o divórcio pode existir. O divórcio pode existir. Mas, se é um motivo banal, o que o homem, ao se divorcia por qualquer coisa, divorcia porque quer se casar com outro, então quer despedir a mulher atual que ele tem. Jesus diz, se for por isso, então o homem faz com que a mulher que ele despediu se torne uma adúltera. E quem casar com esta mulher também comete adultério. Veja, se ela recebe carta de divórcio e se casa com outro homem, legalmente está tudo normal. Ela foi divorciada de um casamento e ela se casou com outra, formou um novo casamento. Está normal. Deuteronômio 24 já dizia que legalmente está normal. O que Jesus está dizendo aqui é que se faz, quando o divórcio é algo banal, se faz uma violência contra a mulher. Por quê? Porque torna ela adúltera. Ou seja, foi um divórcio que não deveria ter existido. O casamento deveria ter continuado. O homem deveria saber refrear suas paixões e viver com sua mulher. Porque esse é o ideal de Deus, que os dois vivam juntos. Então, esse tipo de divórcio banal faz com que a mulher acabe se tornando adúltera mesmo se casando com outro. No aspecto legal, não. Continua, está normal, está tudo certinho. Mas Jesus diz, faz com que isso aconteça, porque Jesus leva para o íntimo da pessoa. Quer dizer, alguém desprezou sua mulher por um motivo banal, colocou-a para fora de casa. Essa mulher, ela vai ficar numa situação difícil, complicada. E muitas vezes ela vai para um casamento, ela pode ir para outras coisas piores, mas ela vai para um casamento vivendo de uma forma muito ruim. Então Jesus diz, a faz adúltera. O que Jesus está condenando é a banalidade do divórcio. Mas Jesus está admitindo que há motivos para que o divórcio aconteça e essa situação não aconteça. A mulher não seja adúltera, mesmo que ela se case novamente. O segundo texto de Jesus é Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 10, que passo a ler a vocês. Aproximaram-se dele alguns fariseus que experimentavam, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes Jesus, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não o separe o homem. Responderam-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la?
Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Vamos lá ao texto. Primeiro, os fariseus, que eram os líderes religiosos, os rabinos da época, que não gostavam de Jesus, fizeram uma pergunta para experimentar. Eles não queriam aprender, eles queriam experimentar Jesus. Mas Jesus aproveitou para dar uma lição para eles. E veja a pergunta deles: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja bem, que era lícito ao homem repudiar sua mulher estava na lei de Moisés e eles usavam disso para se divorciar de suas mulheres. Então, até aí, estava no normal do povo de Israel. Agora a pergunta é, por qualquer motivo? Eles querem saber qual o motivo que causaria um divórcio. É qualquer motivo? É a comida queimada? É porque o homem gostou de outra mulher? É por qualquer motivo? Aí Jesus vai responder para eles, não com a escola de Shammai nem de Hillel. Jesus vai ao texto do Gênesis sobre a união do homem e da mulher, do casamento. E vai para Gênesis 2:24. Aí Jesus diz: não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher e os uniu? Se os uniu, eles são uma só carne. Não tem como separar. Os uniu, são uma só carne. O que Jesus está dizendo é que Deus instituiu o casamento como uma instituição humana dentro da vida das pessoas. E quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só carne, como se fossem uma só. São duas pessoas, mas agora vão viver como se fossem uma só. Então não há como separar. Não é para separar. O que Jesus diz é o seguinte: o ideal de Deus é que um casamento prossiga até a morte de um dos dois. Esse é o ideal de Deus. E para todos. Para isso que se chama casamento. Esse é o ideal. Então, são os dois uma só carne. Assim deve ser. Esse é o ideal de Deus. Agora, Jesus diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja bem, quando Jesus diz o que Deus ajuntou, o que é esse o que? Não é. Jesus diz assim: a quem Deus ajuntou, as pessoas que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus não está dizendo que Deus ajuntou o João e a Maria num casamento. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que essa instituição chamada casamento, isso é a proposta de Deus para a humanidade. Esse é o ideal de Deus para a humanidade. Então, que os casamentos, quando acontecerem, isso vai ser da escolha dos homens, dos seres humanos, do homem e da mulher, que os casamentos, que eles permaneçam. Esse é o ideal de Deus. Porque o que Deus ajuntou, esse o que, no texto grego, é um pronome neutro. Não se refere nem a homem nem a mulher. Se refere a uma coisa. Se é coisa, não são pessoas. Jesus não está falando de pessoas que Deus ajunta. Jesus está falando da instituição casamento. Então, o que Deus não quer é que essa instituição fracasse. Mas que ela permaneça. Esse é o ideal de Deus e é isso que Jesus volta. Jesus está dizendo o quê? Que o ideal de Deus é que não haja um divórcio dentro dos casamentos. Esse é o ideal de Deus. Esse é o ideal de Deus. É isso que Deus quer. Agora, na continuação, responderam-lhe: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Quer dizer, se esse é o ideal de Deus, se é isso que devemos cumprir e zelar, por que Moisés mandou? Quer dizer, Moisés foi autorizado por Deus a dar carta de divórcio para os casamentos e repudiar. Aí Jesus diz: pela dureza de vossos corações. Pela dureza de vossos corações. Ou seja, o ideal de Deus é um. O ser humano é falho. O ser humano é pecador.
Então, por que o ser humano é pecador? Veja bem, para consertar situações de pecado, Deus mandou dar carta de divórcio. Então aí, lembra de Deuteronômio 24. O divórcio, na época de Moisés, como na época de Jesus, o divórcio já existia, já era praticado, não era algo novo. Não foi Deus que instituiu o divórcio em Israel com Deuteronômio 24. Não, ele já existia. O que é que Deus faz em Deuteronômio 24? Regulamenta o divórcio. Regulamenta. Para quê? Para que a parte mais fraca, que era a mulher, não saia perdendo, sofrendo demais. Que era a parte que sofria? Era da mulher, o homem não. O homem não sofria nada, era ele que mandava a mulher embora. Então, para ele estava tudo bem. Para a mulher é que havia sofrimento. E Deuteronômio 24 protege. Então, Deuteronômio 24 não cria o divórcio, regulamenta o divórcio. É isso que Jesus está dizendo aqui. Por causa da dureza de vossos corações é que Moisés mandou dar carta de divórcio. Que dureza é essa? É o pecado humano de não saber conviver. É o pecado do homem masculino que dispensa sua mulher porque quer ficar com outra. É o pecado do homem masculino que dispensa sua mulher, manda ela embora, sem direito algum, porque ele acha que ela fez algo que o desagradou, alguma coisa boba aí que o desagradou. É essa dureza dos corações. É por isso que Deus dá, sim, manda dar cartas de divórcio. A pergunta que eu faço agora, veja, o ser humano hoje mudou? Ele melhorou em relação ao tempo de Jesus? Ele não é mais duro de coração? Ou ele continua duro de coração e pecador? Então, na lógica de Jesus, se hoje ele continua duro de coração, o divórcio ainda deve existir. O que Jesus está dizendo é isso. O ideal de Deus é o casamento para sempre, até a morte. Mas Jesus sabe que os homens são duros de coração, são pecadores. Por isso o divórcio deve existir. É isso que Jesus está dizendo aqui. Continuando. Aí Jesus diz: mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo. Aí volta Jesus com a mesma palavra do texto anterior. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Aí Jesus responde a pergunta primeira deles. Pode se divorciar por qualquer motivo? Jesus diz não. Só um motivo muito sério. E aqui, no caso, Jesus cita novamente porneia, que é traduzido como infidelidade. Isso sim é um motivo sério e pode se divorciar sim. Agora, aqui é uma diferença do texto anterior de Mateus 5. Lá, Jesus diz, quando o homem repudiasse sua mulher, que fazia dela uma adúltera, certo? Porque se divorciou por coisa banal. Veja aqui agora. Qualquer que repudiar sua mulher, não sei por causa de infidelidade, e casar com outra, ele comete adultério. Agora, Jesus está dizendo que é o homem que comete adultério se ele se divorcia de uma forma banal. É ele. No texto anterior, fazia com que a mulher fosse adúltera. Agora Jesus está dizendo, é ele. Então, quando é por um motivo banal, é como se o casamento ainda estivesse existindo. Então, ele se torna adúltero ao se casar legalmente com outra, e ela se torna adúltera ao se casar legalmente com outra. Veja, no plano legal está tudo bem. Jesus disse no plano interior, não. Então, o que Jesus diz é que o divórcio não é dado por qualquer motivo banal, mas por um motivo sério, como no caso em infidelidade grave, sim. Aí os discípulos dizem para ele, agora são os discípulos, se tal é a condição do homem relativamente à mulher, ou seja, só posso me divorciar se for por um motivo muito grave, a infidelidade dela, não convém casar. Aí a visão machista, né? Não convém casar. O que Jesus nos diz então, aqui, primeiro, que o ideal de Deus não é o divórcio. O ideal de Deus é que o casamento prossiga até a morte de um dos dois. Esse é o ideal de Deus, sempre. E o homem deve lutar por isso. Segundo lugar, é possível haver divórcio? Sim, é a resposta de Jesus. Sim, é a resposta de Jesus. Jesus não disse não. Jesus disse sim. Sim, pode. Por qual motivo? Por causa da dureza do coração de vocês.
Deus diz, e se é a dureza do coração de vocês, o divórcio visa proteger quem? A mulher. Mas aqui, Jesus diz a eles que o divórcio só pode existir por algo grave. O marido não tem esse poder todo de qualquer motivo mandar sua mulher embora. Isso é banalizar demais. Banalizar demais. Então, só se for por motivo grave a infidelidade no que Jesus trata. Outro texto agora é um texto indireto, que é João capítulo 4, versículos 16 a 19, é o texto em que Jesus conversa com a mulher samaritana. No meio da conversa, Jesus está falando da água que ele vai dar, ela está entendendo que é a água física, né? Jesus está falando de uma água espiritual, né? No meio da conversa, Jesus diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe então a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então nós estamos aqui diante de uma mulher que se casou 5 vezes e foi divorciada 5 vezes. Veja, não é que ela se divorciou. Os seus maridos se divorciaram dela, a mandaram embora 5 vezes. 5 vezes divorciada. Tá? E estava vivendo com um homem agora que não era marido dela. Então estava vivendo ajuntada com uma outra pessoa não casada. Já tinha passado por 5 casamentos. Quando Jesus diz assim, chama teu marido e vem cá, Jesus quer mostrar alguma coisa para ela. Por quê? Porque Jesus depois vai dizer que sabe de tudo. Ela responde assim, não tenho marido. Tá certo? Mas veja bem, quando ela diz não tenho marido, qual a impressão que dá? Que ela é solteira. Claro. Chama teu marido e vem cá. Não tenho marido. Ela acha que Jesus não conhece nada da vida dela. Então, não tenho marido. Ela se passava nessa resposta por uma mulher solteira. Aí Jesus diz, Jesus já sabia de antemão, você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu. Então, Jesus sabia de tudo da vida dela, quando conversou com ela. Aí, o que ela diz em seguida? Senhor, vejo que és profeta. Então, veja bem, Jesus usou o negócio dos divórcios e do marido dela, da situação familiar dela, para mostrar para ela que ele era um profeta. É isso que Jesus fez. Jesus queria que ela entendesse que ele era profeta, que ele não estava falando de água física, ele estava falando de algo muito mais importante, que é a vida espiritual. E usou esse estratagema para convencê-la. Veja, Jesus está conversando com essa mulher, ele vai evangelizar essa mulher, ele não a trata mal. Ela se divorciou 5 vezes, foi divorciada 5 vezes, Jesus a trata bem. Jesus não é contra o divórcio. Jesus está ao lado daqueles que no divórcio são mais fracos, no caso as mulheres. Jesus a tratou bem, não recriminou, não falou, mulher, você, hein? Você é ruim mesmo, né? Você é péssimo a você, né? 5 vezes, divorciada, te mandaram embora. Não, Jesus tratou aquela mulher com amor, com carinho. Ou seja, o fato dela ser divorciada, para Jesus não representou nada. Gente, o Novo Testamento parece segue na mesma linha do Antigo, proteção à mulher no caso de divórcio numa sociedade machista. Eu vou continuar com Paulo no próximo vídeo. Peço que você me acompanhe, tá bem? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seu casamento. Amém.